Que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages. E mais do que isso, esse aqui é o nosso podcast, O Ninho das Serpentes. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio 7. O tema hoje é Bruxas e Xamãs. Vamos falar sobre a água? Vamos falar então desse tema que é um tema importantíssimo nas nossas vidas materiais aqui no mundo, né? Na magia também. A água é esse elemento que sem ele a gente não vive, né? Não sei se vocês sabem, mas o ser humano pode viver muito mais dias sem alimento do que sem água. A água rege as nossas emoções na magia e no nosso corpo físico mesmo, ela está ligada aos processos de criação, né? Não dá para nascer vida nesse mundo sem os fluidos, não dá para sustentar a vida, né? Sem beber água, mas também não dá para nascer. Né? São os fluidos, tanto os fluidos masculinos como os femininos, que estão lá envolvidos no momento do nascimento, no momento em que a gente precisa, né? A gente é uma célulazinha lá que começa a se desenvolver nesse mundo humano. E a gente fica lá, né, no útero materno, bem dentro daquelas águas quentinhas, ao longo de uma gestação que vai fazendo com que a gente se desenvolva. Ou seja, dentro da água que a gente se desenvolve, quando a gente chega aqui no mundo, a gente nasce, a gente começa a estar sujeito às marés, né, simbólicas ou reais. O fluxo das águas no mundo também é referente e é responsável pela fertilidade dos solos e também pela falta dele, né? Terrenos desérticos são aqueles terrenos que não têm muita chance de vida, exatamente porque falta água. Os ciclos da água, né, as metamorfoses dos animais, a vida que acontecem dentro da água, também são um outro símbolo de como ela é importante, como ela é talvez a fonte de uma magia muito específica. E aí eu queria lembrar que a gente está fazendo uma espécie de sequência, né? A gente vai ter episódios sobre cada um dos 4 elementos básicos da magia, da bruxaria, da simbologia, né? Não só o elemento ele mesmo, mas a simbologia que cada um deles traz. A gente já teve um episódio 5, sobre o elemento fogo, lembram? E com certeza eu vou fazer referência a ele algumas vezes aqui hoje também. Bom, a água na magia, ela está relacionada aos nossos afetos, né? Às nossas emoções. E aqui hoje a gente vai falar não só disso, vamos falar de magias de purificação com água, programação energética dos fluidos, a gente vai falar também de tantra e alquimia, vocês vão entender por quê, afinal falar de elementos no nosso mundo material, a gente nunca está lidando com um dos 4 elementos só, né? Quase nunca, em geral a gente está colocando eles em relação uns com os outros. Já repararam isso? Ah, Elisa, peraí, mas eu tô pegando com a minha mão purinha aqui um elemento água, uma água nas minhas mãos. Bom, sua mão já é uma referência simbólica dentre os 4 elementos. É o elemento terra, né? A matéria, é tudo que é físico. Então, concorda comigo que toda forma de lidar com os elementos é também uma forma de falar de alquimia, do caldeirão de formas, de energias, de substâncias que estão aqui em interação nessa enorme rede cósmica que é a vida, a criadora, a criatrix, o criador. Bom, não menos importante que isso, a gente também vai falar da água como usá-la na prática, né? Em banhos e limpezas de purificação espiritual, mas também na prática usando a simbologia da água, numa situação que com certeza muita gente aí já viveu, de uma pergunta de uma de vocês, queridas e queridos, que mandam as perguntas lá no nosso site e fazem esse podcast acontecer. A gente teve uma pergunta muito específica, vai ser uma das últimas hoje, que mostra pra gente como viver na prática essa relação com as nossas águas interiores, com as nossas emoções, né? Como é que elas são um indicador, assim como os outros 3 elementos simbólicos, de como a gente está vivendo a alquimia da nossa vida, né? Para onde, para que resultados ela está sendo direcionada pelos nossos atos. E também pela forma como a gente é afetado, ó, os afetos aí, olha a água, por aquilo que nos acontece. Então é isso, vamos falar dos poderes mágicos da água, tanto física como simbólica, para ajudar a gente a direcionar melhor nossa vida para os nossos objetivos, para os propósitos da alma. Bora lá então? E um detalhe importantíssimo hoje, fica aí até o final, quem acompanha o canal, seja lá no Instagram, @EvaMessages, seja aqui no YouTube,
@evamessages também, ou então no Spotify, sabe que a gente finalizou nossa jornada, né, de tarô para desenvolvimento pessoal. A gente teve uma vivência incrível, que eu estou muito agradecida, que ainda está reverberando aqui no meu coração até hoje. A gente teve uma sequência de lives aos domingos pela manhã. Foram 22 lives em que a gente tratou de cada um desses mistérios, desses arcanos da jornada que é o tarô, uma linguagem para falar da psique humana, da experiência humana. Foi incrível, a gente finalizou e agora vamos ter uma novidade muito selvagem para a nossa nova jornada. Então fica aí até o final. Essa jornada nova vai começar na próxima lua nova, dia 15 de setembro, sexta-feira à noite. Bora lá? Depois de domingos pela manhã, agora é a vez das sextas à noite. E vamos começar numa noite incrível, tá? Noite de lua nova em Virgem. Mas a gente vai ter um gostinho dessa novidade antes disso, ainda nesse sábado, dia 9 de setembro. E aí eu vou falar mais disso no final. Então fica até o final aqui. E no nosso canal do YouTube, então, muitas coisas novas. E também a gente está no Spotify, né? Acho que é sempre bom lembrar. Então fica o convite para você que está me ouvindo do Spotify, para você se inscrever lá no YouTube e seguir também lá no Instagram, @evamessages. Bom, vamos lá, né? Água. A água são os afetos, aquilo que nos afeta. Bom, a gente falou no episódio 5 do fogo, né? Que é a inspiração, ele é o que nos anima. E esses dois elementos, muitas vezes na magia, eles vão ser encontrados, e na nossa vida prática mesmo, como opostos complementares, né? Então a água, ela desce para o ponto mais baixo. Já perceberam isso? Ela é um elemento na natureza, e a gente vai analisar isso simbolicamente. Ela é um elemento que flui para o ponto mais baixo. E o fogo, por oposição, é aquele elemento que está sempre subindo aos céus, né? Então a água, ela flui para a terra, o fogo, ele dança com o ar. Aqui a gente já dividiu os nossos 4 elementos simbólicos em femininos e masculinos. Aqueles que são de energia mais yin, mais introspectiva, que volta-se para baixo, que volta-se para dentro. E aqueles que são yang, mais expansivos, de energia mais masculina e que voltam-se para fora ou para cima. Então, para dentro e para baixo, água e terra. Para cima e para fora, fogo e ar. Bom, aqui então hoje a gente vai trazer o oposto complementar do nosso elemento fogo, já tratado, hoje é dia de água. Bom, esses dois na alquimia, eles se temperam, sabe? Para gerar equilíbrio em nós. Não só aqueles elementos práticos, né? Imagina que você faz uma fogueira, você vai lá e joga água nela. Dependendo da quantidade de água, ela vai avivar o fogo, dependendo da quantidade, ela vai matar aquele fogo. Então, esses dois elementos, eles estão juntos, um harmonizando, um diminuindo os excessos do outro e amplificando as faltas, né? E eles geram harmonia entre si. E aí, na nossa vida prática, diária, né, se as águas falam dos afetos, elas vão falar daquilo que a gente sente. E aí, harmonizar o que a gente sente com aquilo que nos motiva, elemento fogo, inspiração, motivação, a chama da alma, né, é muito importante, sabe? Vai dizer muito de como a gente consegue equilibrar essas duas polaridades energéticas na vida da gente. Vamos lá para exemplo, para as coisas irem ficando mais práticas, e aí eu já passo para as nossas perguntas de hoje, que vocês, minhas parceiras, meus parceiros de podcast, enviaram lá para o nosso site. Bom, vamos dar um exemplo aqui dessa coisa das águas serem símbolo, né, na magia para os nossos afetos, e o fogo um símbolo para a nossa inspiração, para a nossa motivação. Quantas vezes você aí na sua vida diária já não ficou entre aquilo que você sente e aquilo que te motiva? Como essas duas instâncias se conversam, né, dentro da gente? Um exemplo, eu acordo super motivada para, sei lá, me sentir bela, me sentir belo. Então eu me arrumo, eu me apronto, eu faço aquilo que me inspira, que me deixa com fogo, com tesão de existir, né? E aí eu saio, encontro com a primeira pessoa
do dia, e essa pessoa não vai muito com a minha cara, ou então ela não tá num dia muito bom, ela tá com más águas, ela tá com mágoas, ela tá com algum afeto e algo a afetou e ela não tá muito legal. Ela me encontra, e aí, por efeito do espelho, que é um atributo mágico da água, essa pessoa olha para mim e essa minha motivação toda incomoda ela de alguma forma. Eu aponto para algo que falta nela e que ela não sente que dá conta de conseguir. Para mim, isso aí é a própria definição da inveja. Isso acontece, né? E aí essa pessoa, e não é má por isso, tá? Ela simplesmente está num momento em que ela se sente dessa forma, um momento em que a minha postura a afeta, as águas dela se movem de um jeito que não é legal, que faz com que ela se sinta diminuído com o brilho que eu tô exalando naquele dia. Você aí, né, e com certeza eu, pode se identificar dias com uma pessoa, dias com outra, dessa cena que eu tô trazendo, tá bom? E não tem problema nenhum, a gente é cíclico mesmo, as nossas águas se movem. Bom, mas o que pode acontecer é que essa pessoa fala algo, seja algo sarcástico ou uma crítica, que vai ter o poder de jogar água no meu fogo, que vai de alguma forma me afetar. A forma como eu me permito afetar, olha o afeto aí, elemento água, emoções, a forma como eu me permito ou não afetar por aquilo que o outro diz a meu respeito, pela forma como o outro se porta com base em como, né, se sentiu quando eu cheguei, diz muito de como eu lido, do quanto de domínio que eu tenho do elemento água na minha vida. Um mago, uma maga, um bruxo, uma bruxa, um xamã, né? É alguém que está na encruzilhada, já falei isso várias vezes, entre a natureza e a civilização. Ser parte da natureza significa ir aos poucos aprendendo a dominar, a ter domínio cada vez mais consciente dos 4 elementos. Isso é simbólico, claro, não estou dizendo que você vai começar a, né, manipular artisticamente, magicamente a água do seu copo aí e fazer ela dançar para você. Bom, pode até ser que você chegue lá. Mas quando eu falo aqui de manipular os elementos, eu estou falando de forma simbólica, né, que é o primeiro passo, inclusive. Fica a dica. Se você um dia quer chegar de fato a mover essa água aí do seu copo com a força do pensamento. Para começar, você precisa começar a manipular simbolicamente o que é nomeado água na magia, que são suas emoções, seus afetos. Você já ouviu aquela frase assim? Acho que dizem que é do Sartre, tá aí pela internet. O que você fez daquilo que te fizeram? Pois é. A forma como você escolhe dominar, manipular, pegar com a mão aquilo que o outro faz, a forma como te afeta o que o outro faz, é o tanto que você tem domínio dos seus afetos. É o tanto que você tem domínio do seu elemento água. Como é fácil, às vezes, a gente fluir como uma corrente, né? Apenas seguir como um movimento de manada. E o movimento de manada é um enorme rio que vai se juntando a outros rios e se torna uma catarata de emoções. Quantas vezes você já não se pegou no movimento de manada, fazendo algo com um grupo ou junto com outra pessoa que talvez você nunca tivesse coragem de fazer sozinho, sozinha? Bom, se isso já aconteceu com você, com certeza foi o momento em que você perdeu o domínio das suas águas e os seus afetos se misturaram aos das outras pessoas e você só foi com a corrente. Isso é uma habilidade nossa, uma habilidade humana, de se unir enquanto coletividade que sente de uma mesma forma, que tem os mesmos afetos. Isso já gerou revoluções incríveis no nosso mundo, manifestações que geram mudanças na organização da nossa sociedade. Porém, podem ser também muito daninhos esses movimentos. E sempre que eu falo disso, eu penso naqueles movimentos de torcida organizada ao redor dos esportes, em que também a gente se deixa levar pelos afetos e, infelizmente, pode ser levado a fazer coisas que, num outro momento, mais conscientes, mais sob domínio das emoções, nós não faríamos. Sem contar a referência aos tristes crimes passionais, né? Que também são um tipo de reflexo da nossa falta de domínio do elemento água. Então, um bruxo, uma xamã, uma bruxa, sempre convidada a cada vez mais dominar os seus elementos, é também cada vez mais não só alguém muito poderoso, poderosa para mudar a própria realidade, mas também um ser humano que gera harmonia ao redor e, assim, um aliado da Criatrix, da grande mãe natureza, uma aliada. Bom, então a água é tudo isso e mais um pouco,
né? A água são nossos afetos, ela conversa com o fogo, por quê? Dependendo vamos voltar no meu exemplo, da forma como eu me deixo afetar ou não, pela forma como eu fui recebida pela pessoa na rua, o meu fogo da motivação pode aumentar ou diminuir. Percebam então essa interação alquímica entre fogo e água na vida de vocês. Isso é bem bacana, isso é importante para quem está aí no caminho da espiritualidade da natureza, né? Vocês aí, bruxos e xamãs, junto comigo. É preciso que a gente cada vez mais busque entender e ter domínio dessa alquimia interior. Como é que acontece o fogo da minha motivação frente aos meus afetos? Será que eu sinto que, dependendo de como eu estou afetada pelo que me acontece, eu estou autorizada a deixar se extinguir mesmo o foguinho da minha motivação? E, de novo, para quem não estiver entendendo muito a coisa da motivação, do fogo, da inspiração, sugiro ir lá ouvir o nosso episódio 5, que foi só sobre esse elemento, tá bom? Mas pensa aí, tem diferença para você entre motivação e afetos? Se eu acordei com emoções lá embaixo, triste, afetada negativamente por tudo que me envolve, por tudo que está ao redor, eu entendo que automaticamente eu estou desmotivado, desmotivada? A inspiração de viver de acordo com aquilo que eu acredito, ela toma socos o tempo todo dos afetos, de como eu me sinto afetada, vítima daquilo que o mundo cria na minha vida, que os outros criam na minha vida? Coisas que a gente precisa se perguntar toda vez que a gente pensa na água, no trabalho com a água, na magia, na bruxaria. Tá bom? Bom, mas e a água física mesmo, né? Ela vai entrar em processos de purificação. Bom, mas para isso eu já vou chamar meus parceiros que mandaram perguntas para a gente continuar falando mais do tema. Bora lá então? Bom, primeira pergunta, como sempre, em todos os nossos episódios aqui do Ninho, eu tô aqui com o oráculo na mão. O oráculo Animal Spirit, Espírito Animal, da Kim Krans. É com ele que eu escolho, que eu peço à espiritualidade que me ajude a escolher um animal que vai ser o seu codinome, você aí que mandou uma pergunta, uma questão para participar do nosso podcast, lá no site evamessages.com/o Ninho das Serpentes. A gente recebeu uma sugestão muito legal, inclusive, de um ouvinte, lá no YouTube, para que eu começasse a receber também, né, perguntas e participações para o podcast, não só pelo site, mas também pelos comentários do YouTube ou pela caixinha de perguntas do Instagram. E aí eu vou dizer o seguinte, na caixinha de perguntas, eu não vou receber não, que é para não misturar, sabe, moça? Porque lá a gente já tem caixinhas de perguntas sobre os temas das vidas de vocês, né? Vira e mexe eu tiro uma cartinha lá para ajudar, numa consultinha bem rápida pelos stories. Então vamos fazer assim, eu passo bom, eu não sei se vocês sabem, né? Se não sabem, já vou deixar bem claro, eu leio todos os comentários que vocês postam, eu não boto coraçãozinho lá à toa, não, é porque eu realmente leio, não respondo, tem uns que ficam com muita vontade de responder, vou lá e respondo, mas não consigo responder todos realmente por tempo, né? Mas eu leio todo mundo, tá bom? Então, a partir de hoje, vocês fiquem à vontade, quem quiser mandar perguntas para participar do podcast, também pelos comentários, fica à vontade, tá? Ler, eu de fato leio todos. Mas ainda assim, só por uma questão de organização mesmo, eu vou deixar minha preferência, tá? Minha preferência é vocês continuarem mandando as perguntas lá pelo site mesmo. O link tá sempre aqui na descrição do vídeo, me ajuda a manter as coisas organizadinhas, beleza? Então vamos lá, participação da nossa primeira ouvinte. Você, que animal será? O animal de poder, e aí depois você dá uma pesquisada nele. E quem mais ouvir aqui e se sentir identificado, identificada com o animal de poder da nossa participante, pode contribuir. Deixa aí nos comentários uma informação sobre esse animal no xamanismo, do que ele trata. Com certeza a vida desse animal da natureza tem algo, tem uma sabedoria a ensinar, não só para você que mandou a pergunta que eu vou ler, mas também para todo mundo que se identificar com ele ou com a pergunta, tá bom? Vamos lá, o seu animal é a águia, que linda! Nesse oráculo a gente tem uma águia radiante, sabe? Ela tá sobre o sol, então ela traz uma energia muito intensa de verdade, de clareza, de alguém que vê do alto, sabe? Com um ponto de vista muito astuto, muito estruturado, muito inteligente. Será que você é assim, moça? Tô achando que é, mas vamos lá, ó.
Então, a sua mensagem, Águia, foi assim: Olá, gostaria que você falasse sobre magias de purificação do corpo e do espírito. Aprendi com minha avó materna a colocar um copo de água ao lado da minha cama à noite, antes de dormir, e bebê-la pela manhã. Ela dizia que a lua e meus guardiões iriam transformá-la numa água curativa. Eu faço isso até hoje. Banhos, copo de água ao lado da vela, são momentos em que me conecto com ela também. Bom, essa pergunta, Águia, foi aquela pergunta que inclusive chegou no episódio passado, né? E foi aquela que me inspirou, inclusive, a fazer todo esse episódio. Então, dona Águia, de cara, muito obrigada pela oportunidade, tá bom? De compartilhar o que eu sei, de receber as perguntas e de ouvir e ler vocês ali nos comentários em breve. Esse episódio, então, é um oferecimento de Dona Águia para todas e todos nós. Bom, você falou aqui já de algumas técnicas, né, de uso da água em magias de purificação. E aí, com base em tudo que eu falei antes, Dona Águia, e todo mundo que está aí me ouvindo, eu convido vocês a parar um pouquinho agora o episódio e refletirem sozinhos, sozinhas. Se tudo aquilo que eu falei é verdade sobre a água ser um símbolo, né, de afetos, do nosso mundo emocional, a gente sabe, né, que a água ela é afetada pelas marés, pelos ciclos, as marés do oceano, né, elas são afetadas pelos ciclos lunares. Com tudo isso, com base em tudo isso, e quem não sabe, vai lá e dá uma olhadinha nesse movimento aí das marés, com base nos ciclos da Lua. Mas pensa antes de ouvir minha resposta e a minha contribuição. Por que será, então, que a gente usa para tantos movimentos de limpeza e purificação a água? Inclusive do nosso dia a dia, né? Você vai lá, você trabalha, você faz o seu serviço, você vive a sua vida durante o dia, e aí no final do dia é muito comum que a gente tome o quê? Banho. E por que a gente toma banho? Além de para limpar o corpo físico, que já é uma coisa maravilhosa. Vamos pensar? Bom, eu vou convidar você para lembrar do que eu falei bem no início do episódio, Dona Águia, e todo mundo que tá aí. Quando eu falei lá que a gente nasce, né? E para nascer a gente viveu antes meses num útero quentinho, cheio de líquido. Ali havia um afago, né? Um aconchego e, claro, eu não estou ignorando que há experiências de gestação muito complicadas, que deixam marcas, né? Semi-inconscientes mesmo, na nossa forma de amar, na nossa forma de se sentir afetada pelo mundo, nos nossos afetos. Ou seja, a água, ela tem esse potencial de mudar o nosso mundo emocional, né? De atuar sobre ele. Seja nos embalando, nos confortando, aquela água quentinha, morna de uma hidro, ou de um banho, de uma ducha quentinha. Ela não só limpa o corpo, né? Mas ela muda o estado. Às vezes a gente entra para um banho super agitado, agitada, e a gente sabe que a água tem potencial para, e eu tomo bem cuidado ao dizer isso, porque às vezes o nosso estado de emoções, de afetos está tão alterado que nem o banho, né? Nem banho com ervas, com outros elementos, que daqui a pouco a gente vai falar, é capaz de mudar esse estado mental. Às vezes a gente está tão apegado a um estado mental das coisas, e nem falamos ainda de elemento ar, que a água não dá conta, né, sozinha, ou ela vai precisar de muito mais tempo, afinal, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para conseguir levar a gente para um estado mais harmônico dos afetos, né? Uma água mais parada, uma água mais tranquila e numa temperatura mais adequada. Claro que eu estou falando simbolicamente, né? A capacidade que um banho tem de não só limpar o nosso corpo, mas também nos relaxar, nos levar para um estado de espírito que favorece o descanso daqui a pouco para dormir, também vai depender, sempre depende da vontade da gente, né? Da nossa disponibilidade para deixar a água cumprir o papel dela. Então, um simples banho, né, dona Águia? Você deve saber isso muito bem. Um simples banho normal, né, com sabonete cheiroso, ou só de água mesmo, se for na temperatura que nos agrada, pode fazer com que a gente relaxe, a gente se entregue a um estado de paz profunda. Além disso, a água tem o poder de levar as mágoas, né? As águas que passam, elas têm uma relação muito grande, simbólica, com as nossas emoções passando também pela vida.
Essa sugestão da sua avó de colocar um copo de água ao lado da cama, ela é bem antiga, né? Pelo menos eu já conheço ela de tradições de família, tradições de simpatia, de tradição, chamadas hoje em dia de bruxaria. A ideia de pôr esse copo do lado da cama, ou mesmo o copo do lado da vela na hora de fazer uma oração, é dado pela capacidade que a água tem de carregar informações de afeto, por semelhança. Né? Toda simpatia, gente, toda magia popular, vocês já perceberam que ela é dada por semelhança, por essa sincronicidade que existe, essa similaridade de energias que existe entre objetos afins. Um fio. Por que se faz magias de amarração? Vou dar esse exemplo porque eu acho que é um dos exemplos, né, de magia mais movimentada pelos afetos das pessoas que acontece aqui no nosso Brasilzão. Por que a gente usa um fio em geral, né? Ou para amarrar as velas, ou para, sei lá, para fazer alguma coisa, né, nesse tipo de movimento? Porque o fio ata, né? E simbolicamente, né, por semelhança, o que você quer numa magia como essa é se atar a uma outra pessoa. Se a água, e vão lá para a água e o copo com água junto com a vela. Se a água é um elemento que diz das emoções, que flui com as nossas emoções, desde a Idade Média, desde tempos muito antigos, né? É a ideia de que o nosso humor é regulado por certos fluidos no nosso corpo, certos humores, né? Para quem já estudou a teoria dos humores. Bom, se a água simbolicamente é tudo isso, se eu quero mudar os meus afetos, mudar o meu estado emocional, melhorá-lo, faz sentido que a água carregue afetos transformadores. Então, essa coisa da água como um veículo, né? Ela é um solvente universal, não é isso que a gente estuda na química? Assim na Terra como no céu, diz o Hermetismo. Logo, se na Terra, no plano material, no plano da ciência observável, a água é esse elemento em que um monte de substâncias, se não quase praticamente todas as substâncias da natureza, conseguem ser dissolvidas, também afetos, emoções que queiram ser passadas do plano sutil para nós, pelos nossos mentores, né, pelos guias, pelo anjo da guarda, podem ser enviados também pelo mesmo veículo, o veículo simbólico da água que você coloca ali no seu copo. Ah, Elisa, mas tem um monte de substâncias que não vão se misturar, não vão se dissolver na água. Um exemplo é o azeite. E a gente vai falar disso mais pra frente. Inclusive, na magia, já fica aí uma dica, já fica um parênteses. Na magia, o azeite, né, ele está relacionado ao elemento fogo. Então, algumas substâncias relacionadas ao elemento fogo não vão ser solúveis em água. Mas a relação entre azeite e fogo, enfim, isso fica para um outro momento. Se vocês quiserem muito saber sobre, deixem aí nos comentários, tá bom? E eu falo a respeito. Então, minha querida águia, aquela que está vendo do alto, né? A relação entre a água e essa capacidade curativa, né, e não só purificadora, tem a ver, eu espero que tenha ficado claro, não só com a capacidade da água de nos lavar, né, de mandar embora tudo que está ali impregnado em algum ambiente, né? Toda dona de casa sabe o quão importante é a água para a limpeza da nossa vida, para mandar embora o que a gente não quer que fique, isso materialmente e o mesmo simbolicamente. Ou seja, um simples banho de água pura, se eu coloco a minha intenção, esse banho vai ser um banho de purificação. Reikianos e reikianas, imantadores, trabalhadores da cura prânica também sabem que é possível imantar, né, essa água não só com energias dos guardiões, das guardiãs, do outro lado, mas também com a nossa própria, através da imposição das nossas mãos sobre a água. Então ela mesma, né, antes mesmo de falar de banho de ervas como purificação, a gente já está falando aqui do banho tradicional, esse que você toma aí todo dia. Se ele é imantado com a sua intenção, hoje eu vou tomar um banho para me curar, para me proteger, para me limpar do quê? Vai pensando nisso, né? Uma dica já bem legal, baseada na pergunta, na contribuição aqui da águia, é convidar vocês para tomar banhos conscientes.
Antes mesmo de começar a chuchar erva no banho, né? Usa da água mesmo. Se conecta apenas com ela no seu banho. Ao invés de pensar na morte da bezerra, como todos e todas nós fazemos, ou nas contas para pagar, enquanto está tomando banho, intenciona com muita profundidade, esteja bem presente e medite no banho. Claro, né, gente? Sem desperdício, pelo amor de Deus. Bom, banhos, copo de água ao lado da vela. Espero que eu tenha contemplado, viu, dona Águia, aquilo que você queria que eu falasse. Momentos de conexão com afetos de outras pessoas, de pessoas que já passaram pela nossa vida, também são guiados pelo elemento água. Eu vou pegar uma carona última aqui no seu lindo comentário, porque você também falou da avó, né, da ancestralidade. E existe uma prática muito antiga, uma das primeiras práticas de contato com os espíritos, pessoal, é baseada na água. Eu gosto muito de ter oportunidade de falar do que eu vou falar agora, porque a gente vive num mundo da mercadoria, né? E eu já disse algumas vezes aqui, quem já me conhece sabe o quanto isso muitas vezes me incomoda. Para tratar de uma espiritualidade da natureza e da terra, o simples sempre funciona mais do que um monte de coisas de plástico muito belas que a gente vai comprar e poluir o planeta pelos grandes centros aí de distribuição pela internet, né? E eu falo isso porque mais vale um altar feito com um copo d'água e uma pedra para qualquer divindade, para conexão com qualquer espírito da natureza, do que um monte de treco. E por que isso? Eu vou voltar aqui então no estudo que eu faço, que é do povo Dogon, lá do deserto do norte da África. Esse povo, ele foi estudado, né, por alguns antropólogos, e é muito interessante porque eu gosto de buscar lá, né, numa cultura que por muito tempo foi muito isolada de várias outras, a ideia do que é para eles a espiritualidade, o contato com os espíritos, com a ancestralidade. Esse contato ele se dá pela água, né? Para eles, imagina, um povo desértico, né? O corpo morto de alguém, ele resseca todo ali naquele ambiente. Então, para eles, a principal distinção entre um ser vivo e um ser morto é exatamente a água, o alimento primordial, a fonte de toda a vida na Terra. Ou seja, inclusive existe uma passagem num livro de estudo do povo Dogon que me encantou profundamente. Eu vou até citá-la aqui para vocês. Lá eles dizem, né, já que essa é a distinção, o que distingue os vivos dos mortos é que os vivos têm água e os mortos não, a citação é a seguinte: a palavra do morto ronda sem meta pelo mundo, até o infinito. Se perde como o vento. Sedenta, ressequida, errante, para sempre privada de interlocução, busca nostalgicamente, como uma resposta, algumas gotas de umidade e de vida. Essa citação está no livro La Palabra del Pueblo Dogon, do Griaule. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, porque, em última instância, a única coisa que você precisa para se conectar com o mundo dos mortos é o elemento água. Ele é o espelho, e se vocês pesquisarem a maior parte das mitologias ao redor do mundo, ao menos as que eu conheço, vocês vão perceber que é muito comum que haja um corpo de água, um rio, um espelho d'água que separa os vivos dos mortos. O rio Estígio, o rio das memórias, lá na mitologia grega, é só um dos muitos exemplos. O espelho, né, em que o homem, o espelho do rio, o espelho d'água, em que o ser humano lá na pré-história se via uma imagem de si, mas uma imagem inefável, né? Uma imagem que era só botar a mão na água que ela se desfazia. Talvez essa tenha sido uma das primeiras imagens calcadas, né, marcadas aí na psique humana do que seria a tal da alma, o espírito, algo que se parece com você, mas que se desfaz no vento, que se desfaz na água. Bom, daí vocês podem imaginar que essa é a raiz de um dos altares mais difundidos aí pela internet, que eu não recomendo que você crie, a não ser que você sinta aí uma forte intuição de fazê-lo, tá bom? Mas já que Dona Águia trouxe essa linda conexão com a avó materna dela, eu vou ensinar para vocês a fazer um altar que se chama Boveda. Ele é muito simples, ele se baseia em oferecer água em algum lugar da sua casa, algum lugar sagrado, para os seus ancestrais, para os seus guias, para a sua espiritualidade. É só deixar taças de água, de preferência em números ímpares, ou seja, você pode deixar 1 taça, ou 3, ou 5, ou 7, até 9 taças, cheias d'água, e você troca essa água todo dia, ou uma vez a cada 7 dias, de preferência, quem sabe, no domingo.
E aí você vai colocar ali também fotos dos seus ancestrais, guias espirituais, todos aqueles espíritos com os quais você deseja comungar, que você deseja que bebam água com você, que bebam da água da vida que jorra do seu lar. Bom, claro que isso é uma prática, pessoal, para bruxas, bruxos e xamãs já experimentados e que sentem de fato uma intuição profunda de fazê-lo, tá bom? Mas fica uma dica, fica aí uma cutucada para vocês pensarem. Será que isso não seria, ó, eu falei para vocês que as coisas mais importantes do altar são água, para que os mortos venham comungar com você, e algum elemento, né, fotos, imagens, algum elemento que traga a energia daquele ou daquela ancestral, daquela guardião, daquele espírito, daquela entidade. Bom, quem captou aí? Esse é o princípio das firmezas, dos assentamentos, enfim, né? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Tô falando de água, tô falando de otá, tô falando de encontro na encruzilhada entre os vivos e os mortos, tá bom? A água é um elemento importantíssimo para isso. E quem captou e intuiu a Boveda, desejo boa sorte. E me contem aí nos comentários como é que é a relação de vocês com esse altar, tá bom? Muito obrigada, dona Águia, pela sua participação. Vamos lá agora, então, para a próxima pergunta. Quem vem aí? Qual é o animal que vai dizer de você? Vamos lá. Próxima participante, qual é o animal que diz de você? Não se esconda. O unicórnio, que lindo, por isso estava tão difícil. Um animal que muita gente nem acredita que existe, né? E para ele existir, é preciso que a pessoa tenha uma abertura muito grande para o mundo da imaginação, que é um mundo muito real. Aliás, unicórnio, antes mesmo de ler sua participação, eu queria te fazer uma pergunta. Quem mesmo define o que é real e o que não é nesse mundo, hein? Bom, alguém pode dizer que os pensamentos não são reais e que só o que é material é real, mas e se quando eu penso que eu sou uma fraude, eu me comporto como tal e aí eu tenho uma vida material horrível de escassez? E se quando eu penso que eu sou o máximo, eu tenho uma postura também de acordo e eu crio uma vida de abundância? Então será mesmo que os pensamentos não são reais, unicórnio? Uma pergunta não só para você, viu, querida, mas para todos e todas nós aqui. Bom, sua participação então. A dona Unicórnio disse: Olá, Elisa Maria, olá. Gratidão por criar este espaço de trocas e vivências tão profundas e renovadoras. Eu que agradeço, querida. Bom demais poder partilhar isso tudo com vocês. Se possível, gostaria de saber sobre programação energética com a água para processos de cura e limpeza. É possível programar ou intencionar uma água para se ingerir, para que ela apoie processos de cura? Você poderia trazer o seu ponto de vista bruxesco a respeito disso? Grata desde já. Gratíssima também, dona Unicórnio. Então vamos lá, hein? Eu acho que eu já falei um pouquinho, né, lá falando com a dona Águia a respeito dessa coisa de programar e intencionar, Unicórnio, porque é bem aquilo que eu estava dizendo, sabe? Do ponto de vista bruxesco, né, a relação com a terra é muito profunda, né? Esse é o nosso elemento mãe, né? Na bruxaria especificamente. E a água, ela é aquele elemento do feminino que, junto com outro elemento profundamente receptivo, que é a terra, gera vida. Né? Então, programar e intencionar uma água tem a ver com você se conectar com afeto que você quer gerar, né? E aí eu acho importantíssimo, e obrigado, Unicórnio, por me dar a oportunidade de falar disso também, porque programar e intencionar uma água não vai passar apenas por aquilo que você está dizendo. E eu acho isso muito importante, porque a gente ainda vai falar de magia do sortilégio, né? A magia do verbo, a magia desse ar que sai da nossa boca em vários formatos diferentes, produzindo sons diferentes. A gente vai falar disso, vocês já viram, né? No episódio do elemento ar. E aí, quem identificou no outro episódio, né, os elementos de que eu falava, tá de parabéns. Amei as identificações de vocês, aproveitando para dar esse retorno aí. Bom, não vai ser hoje, né, que a gente vai falar da magia do ar, da magia do sortilégio, da magia do verbo.
Mas eu já queria trazer um pouco, unicórnio, porque muitas vezes você vai encontrar por aí, né, de forma bem prática, essa ideia de que para programar energeticamente a água, né, para imantar, para levar uma energia para a água que você quer que se dissolva nela, né, e que seja enviada para uma outra pessoa, para fazer isso não basta falar. Né? E isso é o que eu acho que é mais importante dizer. É muito comum a gente encontrar pela internet ou nos livros coisas como: para imantar essa água para acalmar alguém que chegou nervoso, ou para imantar essa água para encantar alguém por você. O que você precisa é dizer tais palavras. E aí aparece ali um sortilégio, né? Uma fórmulazinha. Eu acho até bem bacana isso acontecer, porque a internet chega a todo mundo e muitas vezes as pessoas não preparadas, né, para potência, para a forma como a água realmente potencializa intenções. Fica faltando uma chave, sabe, unicórnio? Nisso aí que a gente encontra pela internet, porque tem uma chave que liga a palavra, o sortilégio, à água imantada, à possibilidade real de imantar uma água, de programar, de intencionar uma água, que é o que você está realmente sentindo. Que afeto você está sentindo naquele momento, porque é ele que vai programar a água. Eu vou aproveitar e vou, porque faz sentido aqui, eu vou dizer para vocês um segredinho que eu tenho. Bom, vocês sabem que eu sou cartomante, né? Eu atendo em sessões particulares, inclusive é lá no site mesmo, evamessages.com, que vocês entram em contato comigo para agendar, quem quiser. Bom, nas minhas sessões particulares, é muito comum que quando a gente vai falar de alguém na sessão, né, ou a gente vai falar de algum assunto, que eu peça à pessoa para dizer o nome completo daquela pessoa, ou para dizer, né, dizer para si mesmo, para si mesma, aquele assunto do qual a gente vai tratar enquanto eu embaralho as cartas. E por que eu peço para a pessoa? Nós vamos perguntar sobre fulana, fulano, então diz o nome dessa pessoa. Não é exatamente pelo que ela está dizendo, entende? Não é o fato dela falar o nome que traz a energia dessa pessoa para as cartas. É algo mais sutil que acontece. É a chave no meio do caminho. Quando essa pessoa diz aquele nome, ela traz à mente aquela pessoa. Ela traz a energia daquela pessoa no corpo dela, no campo dela. Mas para isso, a nossa fala tem que ter vínculo com os nossos afetos. Vocês conhecem pessoas cuja fala é super mentirosa, né? É uma fala que ilude. Por quê? Porque não está conectada a um afeto genuíno. Todos e todas nós temos a habilidade, mais ou menos desenvolvida, de sentir uma coisa e falar outra. Não é? No nosso dia a dia, inclusive, unicórnio, talvez você perceba que a gente é chamado, estimulado a fazer isso, né? Então, eu sinto raiva, mas eu falo palavras de afeto, de carinho, de quem não tá nem aí, né? De quem tá superada, superado. E a gente acha que isso é o correto a fazer, né? E muitas vezes no mundo da civilização é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? Não apenas agir com base naquilo que os nossos afetos estão mandando, mas muitas vezes o afeto vai dizer uma coisa e a fala vai dizer outra. Bom, isso do mundo da civilização. Vão lembrar que bruxas e xamãs, todos e todas nós aqui, estamos onde? Na encruzilhada, no meio do caminho, entre a civilização e a natureza. E no mundo da natureza, unicórnio, o meu afeto e a minha palavra não se desgrudam. A minha linguagem, ela está plena e conectada, plenamente conectada com o que eu estou sentindo, com o afeto no momento. Então entenda que o chamado, num momento em que você quer programar um elemento, em que você quer energizar um elemento, quando você quer energizar a água com uma intenção, não basta que você fale. Você fala como uma lembrança para que você sinta aquilo que você está falando. E aí é no vínculo entre o sentir e o que você está falando que a imantação, que a energização, que a programação de uma água, de um cristal, de qualquer coisa, de fato acontece. Acabei de dar aí para vocês a dica que manual nenhum de sortilégios vai dar, porque ela é a chave definitiva. Usem com parcimônia e sabedoria. É aquilo que eu estou sentindo aliado, junto, encadeado, amarrado com aquilo que eu estou falando, que imanta de fato uma água. Se eu tô pensando na morte da bezerra, sentindo qualquer coisa que eu nem sei lá, ciúme da coleguinha, do coleguinha, e tô falando da boca para fora um Pai Nosso para imantar uma água, gente, é só um teatro da civilização.
e não uma magia da natureza. A real magia natural. Tá bom? Bom, eu acho que é isso, Nicole. Essa é a visão bruxesca, tá bom? Da programação energética. Eu espero que faça sentido aí, que tenha feito sentido. Se fez, se não fez, vai deixando nos comentários. Quem tiver algo a complementar a respeito disso, fica à vontade para falar aí nos comentários, tá bom? Eu acabei de dar a dica aqui para um tipo de magia também, que é a magia das sombras, né? E aí, quando eu falo em sombras aqui, eu tô falando realmente de magia negativa, tá bom? De magia para fazer mal a alguém, né? Não são coisas que eu ensino de forma alguma, mas que eu preciso aprender, né? Porque afinal eu sou uma pessoa que aprende a desfazer para aprender a desfazer. Coisa ruim a gente precisa também saber fazer, sabe? Então, para quem sabe ler um pingo é letra, mais uma vez, esse episódio está todo misterioso, tem um monte de pistas aí para bruxos e xamãs mais experimentados, mais experientes, né? E quando eu falo aqui desse caminho, né, é o caminho que é falado aí de forma hermética, de forma velada, nos círculos e nos covens de bruxaria, como não tem como fazer uma magia para machucar alguém sem se machucar junto. De novo, para quem sabe ler um pinga letra. Então vamos lá, unicórnio, agradeço demais a sua presença, viu, minha querida? E vamos para a nossa penúltima agora participação de hoje. Quem vem agora? Vamos lá, quem é você? Vocês sabem, né, gente? Nosso espaço aí de comentários, ele tá aberto para quem se sentir à vontade também para compartilhar sabedoria sobre os temas que a gente está tratando aqui, tá bom? Vamos lá, penúltima participação, temos a libélula, que linda! Uau! Libélula tem tudo a ver com o tema de hoje, tô feliz demais que ela tenha saído, viu? A libélula é aquele animal, né, que pode planar sobre a superfície das águas. E que habilidade incrível, né? É um animal que consegue planar sobre o espelho d'água. É um animal que está ensinando para a gente dois lados. De um lado, a nossa capacidade de não nos afundar naquilo que o mundo faz e nos afeta, né? Que as pessoas fazem e nos afeta. Não nos afundar nos nossos afetos, não mergulhar sem domínio das nossas emoções, né? Isso é um ensinamento possível da libélula aí já no xamanismo. Aí vocês pesquisem mais e vão deixando aí nos comentários. Outro incrível, né, ensinamento dela é cuidado para não ficar na superfície dos afetos também, né? Na superfície demais. Então, um lado, sei lá, negativo ou mais egóico, né, do mistério da libélula, talvez seja esse que faz com que ela plane, né, sobre os afetos, na superfície dos afetos, ao invés de se aprofundar e saber, poxa, por que eu tô me sentindo assim? De onde vem esse afeto, né? Por que tal coisa que fulana faz me afeta tanto a ponto de, às vezes, matar a chama do meu desejo, da minha motivação, né? O fogo da minha alma, da minha vontade de fazer as coisas como eu quero. Bom, interessantíssima a libélula. Para quem não sabe, ela também é tida, né, na mitologia como o corpinho diminuto em que os dragões se recolheram para sobreviver, os dragões míticos, mitológicos, né? Tanto é que o nome dela em inglês é Dragonfly, dragão voador. Mas vamos lá, porque a libélula que está aqui com a gente hoje, que mandou pergunta, ela quer que a gente fale sobre Tantra e sobre alquimia. Sobre alquimia eu já falei um bom bocado aqui, né? Acho que eu vou focar aqui mais no Tantra, que é uma forma de alquimia. Bom, vamos lá. Primeiro, a própria deixa a libélula falar. Ela disse assim: você poderia falar um pouco sobre o Tantra e a alquimia? Simples assim. Então vamos lá. Dona Libélula, aqui a gente já está falando de alquimia há um tempinho ao falar dessa relação entre o fogo e a água, né? Entre a forma como eu me permito afetar pelo ambiente, pelo mundo, pelas pessoas, a forma como eu afeto as outras pessoas, e algo diferente, mas parecido e complementar, que é o fogo em mim. É aquilo que me motiva, que me acende, que me dá vontade, me inspira a seguir meus ideais, né? A fazer o que eu quero fazer. Enquanto os nossos ideais, a nossa inspiração, o fogo em nós, se dirige aos céus, se dirige ao ideal, é o lado que nasce todo dia em nós, né? Queimando mais ou menos em cada pessoa, a cada período da vida.
Mas ele nasce em nós todo dia e conversa com a gente dizendo: e aí, o que você quer realizar na sua vida? O que te motiva? Quais são os seus ideais? Por outro lado, os nossos afetos, o elemento água em nós, é esse que todo dia, quando a gente acorda, diz: e aí, como é que o mundo está te afetando, hein? O que ficou em você daquilo que te disseram, que fizeram, daquilo que você está fazendo? Como é que está essa relação com o mundo? Né? E chama a gente para baixo, né? A água ela escorre sempre para o nível mais baixo aí. Observa o ralo do seu banheiro, da sua cozinha. Você vai ver que ele está sempre no ponto mais baixo, né? À toa. A água sempre vai para o mais baixo, né? Esse estado nosso, esse lado, esse corpo, né? Essa parte do nosso corpo astral, o corpo de água, o corpo emocional, é esse que faz a gente se voltar para a gente mesmo. Né? Quais estão sendo os resultados em mim do que o mundo faz, do que o outro faz, do que eu faço comigo mesmo? Enfim, afeto. E a alquimia, né, que é essa magia, na verdade, essa forma de compreender a realidade, essa ciência oculta, né, é uma ciência do ocultismo, inclusive, se vocês quiserem, um dia a gente vai fazer um episódio só sobre alquimia, e aí eu explico os princípios, os preceitos, e até indico um oráculo muito legal para trabalhar a alquimia na gente, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar nessa coisinha aqui, tá, Libélula? Nessa introdução do que é alquimia a partir do elemento fogo e água. Porque você pediu também pra gente falar de Tantra, né? E o Tantra, ele é uma forma de alquimia. Eu espero conseguir trazer isso, tá? Explicar isso direitinho, porque também não sou uma grande conhecedora. Mas algumas coisas eu sei que eu acho legal compartilhar, sabe, Libélula? Porque olha, se tem um conhecimento, uma forma de sagrado que foi muito dilapidada e mal entendida pelo povo ocidental, que vem lá do Oriente, é o Tantra. Né? Tantra, aqui para nós, Libélula, ficou, né, até então, para leigos, leigas, fica como uma espécie de sexualidade sagrada. Né? E isso é reduzir demais o que é o Tantra de fato. Mas, de novo, se um dia vocês quiserem episódio só sobre Tantra, digam aí nos comentários. Isso é importante, né? Para eu ir sabendo e direcionando aqui o tema do podcast para o que vocês querem, para o que realmente pode contribuir para vocês. Então não deixem de falar se vocês querem, não, tá? Deixa aí, porque aí a gente pode fazer um episódio também só sobre o Tantra. Mas eu já vou dizer umas coisas importantes, sabe, Libélula? E que tem muito a ver, né, com essa dança, vamos chamar de dança, tá? Entre o elemento fogo e a água, entre os nossos afetos e a nossa motivação. Bom, Tantra, né, é uma palavra que remete na língua hindu, à ideia de tecer, de seguir um fio, seguir um caminho, ou seguir um sistema para alguma coisa. Então, Tantra, gente, é uma palavra genérica para um sistema, um caminho, uma linguagem. Por exemplo, né, a gente acabou de passar pela jornada de tarô para desenvolvimento pessoal, né, as lives que a gente teve lá no Instagram. Por ser um sistema, uma forma da gente tentar entender o ser humano no mundo, né, que é essa coisa caótica aí nesse mundão de meu Deus, por ser um sistema, o tarô é uma espécie de tantra, entende? Esse é o significado da palavra, ela é uma palavra muito ampla. Aqui no Ocidente, o Tantra ficou conhecido como esse sistema para o despertar da Kundalini, né? Um sistema específico, dentre tantos outros que existem, de despertar espiritual, que é o sistema do despertar pela energia da Kundalini, ou Kundalini, né? Na mitologia hindu, a Kundalini ou Kundalini seria uma serpente de fogo que vive, simbolicamente, claro, enrolada aí no nosso chakra sexual, esse chakra que vibra em tons de laranja abaixo do nosso umbigo, nessa região aí ao redor do nosso corpo, a região do baixo ventre, onde encontram-se, inclusive, os órgãos do nosso sistema reprodutor. Né? A Kundalini seria a fonte ígnea, né? A fonte de fogo da criação, da nossa ação no mundo, através da inspiração que vem da nossa alma, da ânima, do fogo sagrado. Ela é a chama do Sagrado Coração, né, que nos anima. Não tem o Sagrado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus para os cristãos? Essa chama, olha só como tudo vai se enrolando, né, nesse fio aí do despertar espiritual. Bom, e aí, se você quiser saber mais do episódio Fogo, já disse, né? Vai lá no episódio 5. O que importa muito aqui para nós agora é lembrar, né, através desse chamado da Libélula para falar de Tantra e alquimia,
Como será que essa relação que a gente estabelece diariamente aí com o fogo da nossa vontade, essa Kundalini, essa serpente, como é que esse conhecimento pode ajudar a gente, aqui, bruxas e xamãs, no dia a dia, na prática, né, da nossa espiritualidade com a natureza? Fique muito atento, muito atenta aí, especialmente a libélula, a como anda a chama do seu desejo, né? Você entende uma das coisas muito importantes, que eu já falei lá no episódio 5. Você entende que o simples fato de algo te dar tesão, te despertar uma vontade, algo de fogo dentro de você que te anima, né? Um ideal que você tenha, isso é suficiente para você se mover no mundo, isso te alimenta, né? Para além das adversidades, do caminho cheio de pedras, afinal, todo caminho para realizar uma vontade no mundo tem seus desafios, não é? Como é que tá, libélula? Você e todo mundo que está aí comigo, a sua relação com essa Kundalini. Porque na medida em que essa serpente, esse algo, esse dom, né, isso que a gente vem realizar no mundo e que nos anima, a nossa alma, na medida em que esse conhecimento de nós mesmos, de nós mesmas, desperta o autoconhecimento, começa a se mover em nós uma vontade irresistível de ser quem a gente é, sabe? E aí o tal despertar, o caminho dessa serpente subindo pela nossa coluna vertebral, passando por todos os chakras, até chegar ao despertar pleno dela, né, dessa serpente de fogo, lá no topo da cabeça, é apenas uma história simbólica para falar do processo através do qual, libélula, a gente na vida se motiva junto ou independentemente, aí varia, né, um paradoxo mesmo, dos afetos, da forma como o mundo nos afeta. Ou seja, vamos questionar aí, para viver o Tantra, né, para viver esse sistema, esse fio, esse caminho de despertar espiritual, é preciso estar sempre atento, atenta. Pelo amor de Deus, gente, isso é só a base, tá? Tantra é muito mais que isso. Mas, a princípio, é preciso estar muito atento, atenta e buscar desenvolver através da meditação e de atos alinhados entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz, desenvolver uma harmonia perfeita entre a forma como eu estou motivada todo dia e a forma como o mundo me afeta. O fogo em mim atiça, eu vou lá e me movimento no mundo com base no meu ideal, o que eu quero para mim, o que me motiva, e aí eu recebo como resultado a forma como eu afeto o mundo, como as pessoas se sentem afetadas, os afetos, o elemento água. E é nessa dança entre a água e o fogo que as nossas criações no mundo acontecem. Nem toquei ainda, claro, em terra e ar, nós vamos ter episódio para isso, e aí eu vou incrementando essa nossa visão aqui, que a gente está construindo. Tá bom, libélula? Então fica aí o convite, tá? Para vocês estudarem mais sobre Tantra e alquimia. Tem um livro chamado Tantra e Espiritualidade. Ele é muito bom, apesar de ser um bocado salgado o preço, a última vez que vi. Deixa eu dar uma olhadinha no autor aqui para compartilhar com vocês. Achei, o livro se chama Tantra, Sexualidade e Espiritualidade. O autor se chama George Feuerstein. Quem se interessar muito, me deixa aí um comentário pedindo o nome completo, bonitinho por escrito, e eu deixo, tá bom? Isso é uma indicação, tá? Para quem queira se aprofundar no Tantra, nessa ideia de que falei, de que comecei a falar. Espero que tenha ajudado, tá bom, libélula? E agradeço muito, muito a sua participação. E agora vamos finalizando nossa última participação. Vamos para um exemplo prático, porque a gente teve uma pergunta muito prática. Eu adoro elas, sabe? Eu acho que elas trazem nosso podcast para a terra, né? Para a vivência cotidiana. Muitas vezes a gente filosofa aqui, a gente vai para sabedorias, né, sutis e abstratas, né, da bruxaria, da magia. Então, é sempre bom voltar para a terra com, vamos lá, um exemplo prático. Foi isso que nossa última participante trouxe. E ela vai ser o nosso camelo. Olá, dona Camelo. Nesse oráculo, Animal Spirit, especialmente eu amo o camelo, porque ele está num ambiente super escuro, noturno, sabe? Só acompanhado de uma lua crescente. Então, tem um olhar muito pacífico, né, de quem sabe que está tendo que economizar recursos ali, economizar água, né, no deserto, naquela carcunda gigantesca, para conseguir seguir por um caminho, né? Então, é uma energia muito de resiliência aqui com a carta do camelo, uma energia de quem sabe que precisa economizar nos afetos, ter uma economia boa dos afetos para dar conta da longa jornada
pelo deserto, né? Os desertos da vida, que podem ser muito bem símbolos dos períodos mais difíceis que a gente passa, né? Períodos ou lugares onde a gente não recebe muito afeto, não tem muitas trocas, né, emocionais, eles podem parecer e ser mesmo muito áridos. Períodos difíceis, né? Períodos em que falta vida, falta nutrição. Não à toa, em várias mitologias, o deserto está associado a um período de provação, né? De uma provinha mesmo, né? De resistência, de resiliência e de economia interna. Como é que você economiza, organiza, administra, né, os seus recursos de vida, de energia mental, emocional, espiritual, aqui, né, na água emocional, para lidar com períodos difíceis que todos e todas nós passamos. Não é verdade? Eu não fiz essa introdução zona à toa, não. A dona Camelo, ela trouxe uma situação bem desértica, né, dona Camelo? Ó, deixa eu ler aqui a participação dela. Foi uma participação breve, ela mandou uma pergunta assim: eu não sou feliz no meu trabalho. Como mudar de local? Estou desanimada. 3 pontinhos. E aí eu fiquei pensando, sabe, dona Camelo, em tudo que eu ia falar a respeito desse episódio, elemento água, purificação, né? Uma coisa que eu já posso te dizer é se nutra, né? Então, se você não tá feliz lá, banhos de ervas, cuidados, banhos relaxantes, como os que eu falei aqui, só de água mesmo, podem ser muito úteis. Banhos de ervas, né? Tem muita gente que gosta de ferver as ervas, eu gosto de macerá-las na água fria. Cada um usa de um jeito, não tem certo e errado. Se um dia a gente precisar e vocês quiserem um episódio só sobre ervas e banhos, me avisem que dá para fazer também. Tem muita coisa para falar. Mas me ocorre sugerir também uma forma simples de banho de ervas, né? Que é a gente pegar um galho, né? Um chumaço, um maço, sei lá, um molho, né? Aqui na minha região eu falo molho. Enfim, um pouco de uma planta, de uma erva e amarrar lá no alto do chuveiro, sabia? Deixando que a água passe pela erva antes de cair em você. É outra forma simples e muito, muito raiz de tomar banho de ervas. Bom, mas por que eu tô falando de purificação, né? Porque essa purificação ajuda a gente, como eu disse lá no início, a harmonizar nossos afetos e a gente voltar-se para um espaço interior de mais paz, de mais harmonia com aquilo que a gente sente. Agora, será que o ideal mesmo, né? Tô passando por um período difícil, eu não tô feliz no meu trabalho, como disse Dona Camelo, né? Tô desanimada, não me sinto bem afetada, os afetos lá que envolvem meu trabalho não são legais. E aí eu pergunto para vocês, como é que ficam nossas águas nessa situação? Como é que fica, Dona Camelo? Como é que você se sente no seu trabalho? Você diz que não se sente feliz. Né? E antes da gente pensar em, isso pode ser demanda, isso pode ser coisa pesada, energia pesada no trabalho, vai tomar um banho de ervas, vai se purificar, né? Antes de tratar disso, e se a gente sustentar um pouco mais esse incômodo e fazer umas perguntinhas, Dona Camelo, tipo, por que você se sente assim? Por que você está sendo afetada de forma negativa pelo seu trabalho? E por que eu tô falando isso, pessoal? Às vezes a gente quer rapidamente se livrar de afetos negativos, né? De afetos desprazerosos. Porém, eles não são negativos necessariamente porque eles são desprazerosos, sabe? Porque eles são, antes de mais nada, um indicador de como é que aquele ambiente está afetando você. E talvez o que você precise mesmo, Dona Camelo, é sentir isso para mudar de direção. Porque se os seus afetos te indicam onde você não deve ficar, porque, né, você não se sente feliz lá, esse ambiente não te afeta bem, suas emoções não ficam bacanas, ele tá te dizendo, né, pra você não ficar lá. Então, se ele pode fazer isso, o seu afeto também pode te dizer para onde ir. Porque a sua segunda pergunta é como mudar de local. Talvez a chave seja exatamente ouvir o seu afeto. Se você não tá feliz lá, onde você é feliz? Essa é a pergunta, sabe? Você tá desanimada, sem ânimo, sem alma, né? Ânima é a alma, é o fogo, é a inspiração. Um monte de afetos, eu arrisco dizer, Dona Camelo, um monte de afetos, mágoas, podem ter apagado o foguinho aí da sua vontade de estar lá no seu trabalho, sabe? E tudo bem. O fogo da nossa inspiração, do nosso ideal, ele não vai conseguir sobreviver em todo e qualquer ambiente. Se o meu fogo, se aquilo que me anima é, sei lá, o contato com o mundo e com outras pessoas,
Se eu for condenada a um trabalho em que eu só fico sozinha, né, na frente de um computador, esse trabalho aos poucos vai encher de maus afetos, de más águas, a fogueira do meu desejo de viver, e aí eu vou ser apagada, né? Esse foi só um exemplo, porque o importante mesmo é como cada uma de nós vai responder isso aí. Como é que ficam suas águas nessa situação? Você tem o costume de ouvir as suas águas, os seus afetos, como uma guiança válida? Ao invés de simplesmente calar seus afetos com um banho de ervas, né? Ah, tô me sentindo mal, vou tomar um banho para me sentir energizada. Não. Talvez antes seja legal perguntar para suas águas: por que meus afetos estão assim? Por que aquela pessoa me afeta desse jeito, aquele ambiente, aquele trabalho me afeta desse jeito desprazeroso, que me deixa infeliz? Porque a gente não consulta nossas águas, né? A gente quer mais é que elas se harmonizem logo e rápido. Mas a gente está acostumado a consultar a nossa mente, né? O elemento ar, a guiança do ar, a gente usa, talvez até em desequilíbrio, dona Camila, talvez até em excesso na nossa sociedade atual. Se vocês não concordarem, me corrijam aí, a gente conversa nos comentários. Mas é muito mais comum a gente achar que o ar, né, que simboliza a mente, a lógica, é uma guiança válida, né? Ah, eu vou fazer aquilo ali. Por quê? Porque é lógico, né? Porque eu vejo a lógica, a minha mente entende a lógica de fazer aquilo. Ou seja, eu estou usando o meu elemento ar como guiança para realizar algo. Isso é válido, né, dona Camilo? Porém, nem sempre é a melhor ferramenta. O mais importante em outros momentos vai ser pedir guiança da água. Como é que eu me sinto em relação àquele ambiente? Isso também guia a gente. O problema é que é muito parte da história, especialmente das mulheres, do feminino, mas eu acho que também dos homens, né? Essa coisa de você tem que fazer o que é certo e empurrar nossos afetos, né? Como uma boia incômoda que a gente fica tentando enfiar para o fundo de uma piscina. É como se fosse o que deve ser feito sempre. E de fato, como eu falei agora há pouco, no mundo da civilização, a gente precisa, né? Às vezes sentir algo e falar uma outra coisa, se portar de outro jeito. Para manter o emprego, para manter uma relação, uma comunidade. Mas no mundo da natureza, não. O que é valorizado mesmo é você se permitir ser guiado por todos os elementos. O fogo te oferece a guiança da inspiração, né? Analisar como está seu fogo interior é perceber aquilo quão inspirada, motivada, conectada aos seus ideais você está. Quanto eles têm aquecido e te deixado com vontade de se realizar no mundo. Ser guiada pelo ar, vamos falar disso depois no episódio do ar. Mas já vou dar a dica que tem a ver com algo que a gente costuma fazer, pelo menos a gente é mais ensinado a fazer, se guiar pela lógica, pelo intelecto racional. E a guiança da água, que eu te chamo profundamente hoje, dona Camilo, para fazer, é se deixar guiar pelo afeto. Se você sente que você não deve estar lá, se você não está feliz, bom, talvez realmente você não deva ficar. E como mudar de local? Eu te diria para se permitir direcionar e fluir com as águas dos seus afetos também para responder essa pergunta, tá bom? O lugar que vai ser bom para você vai ser o lugar que permite um equilíbrio entre aquilo que te motiva, a sua inspiração, a forma como você é afetada pelo ambiente que te cerca. Tem que fazer sentido também, o ideal é o equilíbrio do ar também, a lógica. E também tem que ser possível, né? No mundo material, na terra, na vida prática. Bom, a resposta não é simples, mas eu espero de verdade, eu desejo que o que eu falei, um bocado do que eu falei aqui hoje, dona Camilo, possa te ajudar a renascer desse desânimo, dessa desconexão com a ânima, com o fogo, com a Kundalini, tá bom? Ó, uma última dica, dançar sem motivo, sem querer dançar direito, só para remexer o corpo mesmo e se conectar com ele. Costuma ser uma ótima fonte de inspiração desde os tempos mais primórdios para bruxas, bruxos, xamãs, um monte de espíritos que se conectam com a natureza para encontrar a divindade, tá bom? Então, dona Camila, agradeço muito sua participação. Vamos fechando, gente. Esse episódio é longuíssimo e maravilhoso. Pelo menos eu gostei demais. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixem aí nos comentários. E que não gostarem também, aqui há espaço para isso, com respeito. É sempre possível e bem-vindo, tá? Fazer críticas e trazer sugestões também.
E vamos para o nosso recado selvagem, que eu anunciei lá no início, vamos finalizar com ele, porque ele é muito especial. Bom, na próxima lua nova, dia 15 de setembro, sexta-feira à noite, a partir das 8h30, a gente vai ter uma noite de lua nova em Virgem e não só. A gente vai começar um novo ciclo de lives no canal Eva Messages. Nós vamos ser guiados pelo oráculo da mulher selvagem, vivido, profundamente vivido e criado pela Jennifer Perrone. Bom, nesse sábado agora, já dia 9 de setembro, vai ter vídeo novo aqui no canal do YouTube, apresentando para vocês essa jornada maravilhosa que a Jennifer compartilhou com a gente através do oráculo e do livro dela, esse Oráculo da Mulher Selvagem. O nome completo é Oráculo da Mulher Selvagem, uma jornada ao encontro do feminino sagrado. Bom, através desse oráculo, ela fez uma jornada, né, que encontra consonância, ressonância com todas as mulheres, mas eu acredito que não só. Encontra ressonância em todo ser humano, que traz em si uma ânima, uma parte feminina e selvagem, pronta para ser reconectada à fonte, à grande mãe natureza. As lives dessa jornada, elas acontecerão nas sextas à noite, a partir das 20h30. E elas vão ser divididas em duas partes, pessoal. A primeira parte vai ser uma live pública no Instagram do canal Eva Messages, das 8h30 da noite às 9 da noite. Já a segunda parte vai ser privada. Ela vai começar às 9, assim que termina a live aberta lá no Instagram, e ela vai poder durar até às 10 da noite. Então vai ter até 1 hora de duração. E vai acontecer lá na minha sala privada, no Zoom. Todo mundo que quiser pode entrar na sala, homens e mulheres, lembrando que há um limite, tá? De até 100 vagas. E lá, quem quiser vai poder ouvir e também compartilhar histórias, mas sob umas regrinhas que eu vou explicar lá no dia, tá bom? Então é isso, eu agradeço muito o poder das águas, a quem ficou comigo até agora. Digam aí o que vocês acharam desse início de jornada nova que vai acontecer. E a gente se vê nela, tá? A partir de 15 de setembro, lá no Instagram, @EvaMessages. É isso, pessoal. Um grande abraço, um beijo. Espero que fiquem todos e todas muito bem, muito inspirados e inspiradas aí nos próximos dias. Tchau, tchau.